Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do Eletromagnetismo. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Nós já discutimos um pouco sobre o que é o campo elétrico lá no podcast, né? Se você não escutou, volte lá, escute a teoria sobre o que é o campo elétrico e depois você assiste essa videoaula que vai tratar dos assuntos matemáticos do campo elétrico. Bem, nós vamos iniciar o estudo do campo elétrico para uma partícula pontual, tá? Numa partícula pontual, se a gente tiver uma disposição como a dada na figura, onde eu tenho uma partícula Q1 interagindo com uma partícula Q0. O ponto O aqui representa o meu referencial. Então, eu vou medir a distância do meu ponto O até a carga 1 e vou medir a distância do ponto O até a carga Q0. Depois disso, eu preciso calcular a distância entre a carga Q0 e a carga Q1, cujo vetor que liga Q1 a Q0 é R10. Pela definição de campo elétrico, nós temos que o campo elétrico é igual à força dividido pela carga de prova, que neste caso é o Q0. Assim, a força que 1 faz sobre a carga de prova, que é o 0, é igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pelo módulo de R10 ao quadrado vezes o vetor R10 dividido pelo módulo do vetor R10. De modo que o campo elétrico vai ser igual a força dividido pela carga. A expressão matemática para o campo elétrico devido à partícula 1 no ponto onde estava a partícula 0 é muito parecido com a força dada pela lei de Coulomb. A única mudança é que agora o campo elétrico tem apenas a carga Q1. Na força elétrica, nós temos a presença do produto das cargas. Ok? Se a gente for analisar essa fórmula matemática para o campo elétrico, nós vemos que, para cargas positivas, o campo elétrico aponta para fora da partícula. Quanto maior a distância da carga, menor é o campo elétrico, como a gente pode ver na figura. Quanto mais você está afastado da partícula positiva, menor é o campo elétrico. E quanto mais próximo, maior é esse campo elétrico. Percebam que eu tenho campo elétrico em várias posições ao redor da partícula positiva, né? Então, dependendo de onde você calcular o campo, ele pode ter valores diferentes. Agora vamos passar para uma distribuição discreta, ou seja, em vez de eu ter apenas uma partícula, eu vou ter várias partículas pontuais situadas em diferentes locais do espaço. Está aqui representado pela partícula Q1, Q2, Q3 e Q4. E, novamente, eu vou ter que calcular a distância do meu referencial O até as cargas e depois a distância entre as cargas e a carga de prova, que eu também estou chamando de Q0. E aqui também vale o princípio de superposição usado para as forças. Aqui nós vamos usar que o campo elétrico total sobre a posição aonde estava a carga Q0 é igual ao campo elétrico devido à partícula 1, mais o campo elétrico devido à partícula 2, mais o campo elétrico devido a todas as partículas que estão presentes no espaço. Agora vamos passar por uma situação um pouco mais complexa, onde as cargas agora elas estão tão próximas umas das outras que não podem ser tratadas como discretas. Você não sabe onde começa uma e onde termina. Então, a gente chama isso de distribuição contínua. Então, imagine que no espaço eu tenho uma distribuição dessa contínua. E eu vou lá e pego um elemento de volume dentro desse
desse volume onde está distribuídas as cargas e falo, ó, dentro desse elemento de volume tem uma pequena carga, vou colocar uma pequena carga desse elemento de volume. Daí eu preciso fazer a mesma coisa que eu fazia antes, né? Tem uma origem, que é o meu centro de referência, o O. Daí eu vou pegar as distâncias entre esses pequenos volumes a minha origem, que é o R', tá? Vou calcular todas essas distâncias e calcular qual o vetor R, que liga o pequeno elemento de volume ao ponto aonde eu quero calcular o campo elétrico, que eu estou chamando a distância entre a minha referência e esse ponto de R0. Ok? Agora, eu vou calcular o campo elétrico devido a esse pequeno elemento de volume. Eu vou chamar ele de dE, que é igual a 1 sobre 4πε0 vezes dQ sobre o módulo de R ao quadrado vezes o vetor R dividido pelo módulo de R. Aqui eu posso substituir quem é o meu R. A gente vê que o R aqui é R0 menos o R'. Lembrem-se que o R' varre o volume no qual as cargas estão distribuídas. Tá? Substituindo, eu tenho que o meu campo elétrico agora depende da posição aonde eu quero calcular o campo e do pequeno elemento de volume. E agora, se eu quiser saber qual é o campo elétrico total exercido sobre o ponto R0, tá? Eu vou ter que somar todas as contribuições dos pequenos dQzinhos. Para isso, a gente vai fazer uma integral, que é conhecido também como soma de Riemann, tá? Então, eu vou integrar dos dois lados e eu vou obter o campo elétrico total que age sobre o ponto E, tá? Aqui entra um dos problemas que a gente tem no curso de eletromagnetismo, a resolução dessas integrais, tá? Para resolver essa integral, eu preciso conhecer quem é o elemento de carga. E isso pode ser dado pela seguinte igualdade. O pequeno dq é igual a ρ vezes um elemento de volume. Onde ρ aqui é a densidade volumétrica de cargas. Eu estou usando aqui densidade volumétrica, mas você podia usar também uma densidade superficial ou uma densidade linear de cargas, tá? Eu vou fazer esse o caso mais geral e depois a gente entra nas particularidades quando a gente for fazer os exemplos. Para um elemento cúbico, isso, claro que se a simetria do seu problema permitir você usar uma simetria cúbica, o dq vai ser igual a ρ dx dy dz, onde o dx e o dy dz estão relacionados ao elemento de volume, né? Que nesse caso seria um volume cúbico, dado por dx, dy, dz. Os limites aqui de integração vão ser dependentes de qual é o volume do seu volume, né? Se for um cubo, você vai ter que x vai de 0 a L, onde L é do tamanho de um dos lados, y vai de 0 a L e z vai de 0 a L. Se seu volume for um volume cilíndrico, você vai ter que o dq é igual a ρ vezes r de θ dr dz, tá? Para que a gente possa entender aqui por que é r de θ dz dr, eu fiz aqui alguns desenhos para a gente possa entender, tá? Vou colocar aqui meu eixo o meu referencial no eixo do cilindro. Então, eu tenho x, y e z. Eu vou escolher um vetor R aqui, que está no plano XY, tá? E forma um ângulo θ com o eixo X. E eu posso mover esse pequeno deslocamento R aqui com o ângulo θ na direção Z. Então, ele pode subir na direção Z.
Então, é como se eu fosse tirar uma fatia de bolo numa forma circular. Então, você vai posicionar a faca no centro da forma, vai fazer um corte e depois você vai abrir um determinado ângulo e vai fazer um outro corte. E o pedaço do bolo que vai sair vai ser parecido com essa figura que está aqui do lado, né? Vai sair parecendo uma fatia de queijo, né? Então, a borda aqui que vai estar arredondada, ela está relacionada com R de θ. A altura desse pedaço vai estar relacionado com dz. E a quantidade que você cortar ali, né, qual que vai ser o tamanho da sua faca, vai estar relacionado ao dr, tá? Dessa forma, nós temos que para calcular o volume total, eu vou ter que variar R de 0 a R, que é o raio total, θ de 0 a 2π, que vai fazer toda a circunferência, e o Z vai de 0 a L, onde L está associado ao tamanho, à altura do cilindro, né? E o mais complicado de visualizar deles é o esférico, né? Se eu tiver uma simetria esférica, eu tenho que dq é igual a ρ, r quadrado seno de θ dθ, dφ dr. Para que a gente possa entender o que significa o dθ, o dφ e o dr, nós fizemos uma figura, eu coloquei o meu referencial no centro da esfera, tá? E eu tenho um deslocamento R, tá? Um Rzinho aqui, que ele faz um ângulo θ com a direção Z, não confunda aqui esse θ com o do cilíndrico, tá? Essa direção θ, ele está fazendo com relação ao eixo Z, tá? A projeção desse deslocamento R aqui sobre o plano XY é representado pela seta vermelha. Essa projeção, ela forma um ângulo com a direção X chamado de φ, tá? Então, aqui o φ é esse ângulo da projeção do deslocamento R com o eixo X, ok? Então, se eu fizer um deslocamento dφ, um dθ e um dr, eu vou ter algo parecido com esse cubinho deformado aí, tá vendo? Então, na direção φ aqui, eu vou ter que é R seno θ, esse é o valor, o tamanho da projeção, né? Que seria o R da projeção, vezes o dφ. E, para a altura, eu vou ter um R dθ. Então, essa é a variação da altura desse cubinho deformado. E agora que a largura ou o comprimento, né? Essa direção vai ser chamado de dr. Então, o meu R vai de 0 a R1, que é o raio da esfera. Isso eu estou querendo calcular o volume total da esfera. O θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Ok? Então, a gente vai aplicar essas equações, né? Equação do campo elétrico, para determinadas simetrias. E isso vai auxiliar muito vocês na hora de fazerem os cálculos, ok? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!